Olá, queridos irmãos, que o amor e a paz de Cristo esteja conosco neste momento. Hoje nós vamos conversar e refletir sobre estimulantes deprimentes. Esse é o título do capítulo 3 do livro Sol nas Almas. Assunto muito atual nos dias de hoje, pelas situações que passa o nosso querido Brasil, nosso querido planeta Terra. Mas antes, convido a vocês para uma prece e logo a seguir uma leitura para harmonizar os nossos ambientes. Convido vocês a fecharem os olhos ou os manterem abertos, como você se sentir mais confortável. Querido amigo Jesus, pedimos, Senhor, muita bênção, muita paz e muita luz para o nosso país, para o nosso planeta, pedindo que envolvam todas as pessoas com muita luz, muito amor e com esperança, Senhor, esperança de dias melhores. Abençoa, Senhor, este nosso encontro, que os nossos guias e mentores possam estar conosco, nos guiando e nos orientando. E assim seja, graças a Deus. Agora eu vou ler para vocês a poesia Vida, e foi escrita pelo Espírito de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, do Francisco Cândido Xavier. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas, dizem que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabes entendê-las. Contempla o céu noturno, revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores. Fita o verde das árvores podadas, recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio e chaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo, serve, ama, espera e vencerás. Essa é uma linda poesia de Maria Dolores, que fala sobre a beleza intrínseca da vida, mesmo diante das dificuldades e dores. Ela encoraja a não se deixar abater pelas tristezas. Em quantos momentos a gente está passando por um momento de dificuldade, mas tem uma mão amiga que vem, estende para a gente essa mão e a gente se apoia, né, nessa mão, nesse ombro amigo. Quantas vezes, não é? Isso é lindo. Essa é uma questão que é muito linda da vida, né? E nós precisamos deixar essas mágoas. A gente passa por aflições, não tem como, mas a gente precisa deixar, confiar, ter fé no nosso Deus, nos nossos amigos espirituais que estão aqui sempre para nos ajudar. Então, hoje nós vamos conversar sobre estimulantes deprimentes. Pode parecer até contraditório, estimulante, algo que nos incentiva, mas deprimente é algo que nos humilha, nos deprime, nos deixa mal, nos diminui, não é? Rouba a nossa energia. Questões deprimentes roubam a nossa energia. Então, quando eu falo estimulante deprimente, que é o caso do capítulo desse livro, está falando sobre o quê? Sobre situações que a gente vivencia, que nos deixam abalados energeticamente, que nos desequilibra emocionalmente. Existem vários tipos de estimulantes. Nós podemos aqui citar alguns, e tem alguns, inclusive, que temporariamente nos deixam bem felizes, mas quando passa o efeito desse estimulante, como é o caso de drogas, de álcool, por exemplo, quando passa o efeito, a gente fica com aquela sensação de vazio, melancolia, tristeza, não é? E temos também os morais, que são nossos pensamentos negativos, que podem chegar por meio de notícias de jornais, de convivência com pessoas também que já têm aquele ar mais voltado para enxergar questões negativas, não é?
em relação às situações, mas nós temos jornais, nós temos vídeos de redes sociais que nos chegam por várias redes, que buscam justamente nos estimular ao desânimo, à descrença, que buscam abalar a nossa fé e abalar também as nossas energias. E por que a gente tem que ter cuidado? Porque eles agem diretamente no nosso corpo físico ou na nossa saúde mental, por exemplo. Saúde mental, nós podemos ter uma tristeza profunda, depressão, né? Porque esses estimulantes eles afetam o equilíbrio químico do nosso cérebro. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição da nossa vitalidade. Ou então a gente pode sentir culpa. Puxa, se eu pudesse ter feito alguma coisa. Um ressentimento, mágoas. Isso vai drenando a nossa energia mental e nossa energia física também. Sim, questões emocionais, elas afetam a nossa energia física. Podemos também ter uma falta de propósito, se sentir perdido, desmotivados, se sentir incapaz de enfrentar problemas, se sentir incapaz de manter a sua saúde, né? Se sentir incapaz de resolver conflitos, enfim, são só exemplos. E quando a gente vem buscando esse assunto no Livro dos Espíritos, a gente encontra lá na Lei de Conservação, que é o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, questões relacionadas a esse assunto, que fala sobre a busca do bem-estar, equilíbrio na alimentação, para a gente estar atento aos limites das nossas necessidades, entre outros, né? Sobre a procura do bem-estar, que eu acho que é o foco, porque quando a gente tem estímulos deprimentes, nosso bem-estar fica prejudicado. Os espíritos nos dizem que é natural a gente buscar o nosso bem-estar, sim, isso é natural, mas que a gente tem que cuidar para que a busca por esse bem-estar não prejudique outras pessoas e não diminua, não prejudique o nosso corpo físico, mental e espiritual. Esse bem-estar não pode diminuir nossas forças. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que o bem-estar está vinculado a questões financeiras. É um exemplo, né? Todos nós precisamos procurar estar bem financeiramente. Isso faz parte do bem-estar. Mas tem pessoas que em busca desse bem-estar, acabam realizando questões ilícitas, ou então acabam trabalhando excessivamente fora do seu limite no trabalho, né? Enfim, então você pode acabar tendo esse estímulo de uma forma ilegal, imoral, de uma forma desequilibrada. Isso a gente precisa estar atento, né? Por quê? Quando a gente vai lá para uma outra questão do Livro dos Espíritos, ele fala que ele fala assim, que a gente é muito insaciável, né? A gente sempre quer mais. E nesses momentos a gente pode, se a gente não tiver atenção plena, a gente pode ultrapassar esses limites das nossas necessidades reais. E que os vícios que nós temos, sejam eles físicos ou morais, eles acabam criando em nós necessidades que não são reais. A gente cria aquela necessidade que realmente não é uma necessidade, mas é uma busca nossa. A gente tem aquela ansiedade por mais e por mais. E ele fala, cuidado, né? Observe o limite. Se você vê que você está trabalhando, por exemplo, excessivamente, você começa a adoecer, ter algumas questões físicas ou emocionais, né? Fique atento, cuide de você, observe os seus limites, não ultrapasse, né? Isso é uma questão que eles colocam. Outra questão aqui que tem no Livro dos Espíritos, que eu acho que é bem atual também, é a questão da alimentação. Como que a gente recebe estímulos, seja por meio de propagandas, né, rede social, televisiva, e nós somos estimulados a consumir tantos alimentos, e muitos deles
não são benéficos para a nossa saúde, eles são prejudiciais. E nós temos lá a questão 722 do Livro dos Espíritos, que trata da racionalidade por trás da abstenção ou consumo de determinados alimentos, né? E os Espíritos nos dizem que é permitido ao homem consumir qualquer alimento que não prejudique sua saúde. Isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento, todos nós, né? Então, a gente precisa, tantos estímulos deprimentes, tá? E aí, Adriene, o que é que eu faço? Então, a gente precisa buscar. Em primeiro lugar, a gente precisa se analisar. Vamos parar um tempinho aí, arrumar um tempo na nossa semana para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente fazer um pequeno inventário, para a gente fazer uma lista. O que é que me incomoda? O que é que tira o meu equilíbrio, tira a minha paz? Hoje se fala muito de rede social, né? A rede social, fica muito tempo na rede social. Pode ser que seja um caso para você ou não. Eu nem tenho rede social, eu nem uso. Ok, mas o que tira a sua paz? O que te dá paz? O que tira a sua paz? É uma análise que a gente precisa fazer, uma análise muito individual, porque a gente sabe que nós estamos aqui, cada um é responsável pelo seu desenvolvimento. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Somos responsáveis pelas consequências dessas decisões. E isso é muito individual, então a gente precisa fazer autoanálise, né, essa reflexão íntima e buscar novos comportamentos. Se você passa por uma situação em algum relacionamento em que você sinta que aquele relacionamento não está te fazendo bem, que aquele relacionamento está tirando a sua paz, o seu equilíbrio, você pode fazer uma análise. Eu tenho como melhorar esse relacionamento, eu tenho como conversar com essa pessoa para que ela compreenda que o que ela está fazendo ou o que ela está dizendo está comprometendo a minha paz. Eu tenho como fazer isso? É possível? Sim, não, o que eu posso fazer? É muito individual, né? E você fala, então eu vou me afastar da pessoa. Às vezes afastar não é possível, né? Às vezes pode ser um pai, uma mãe, que precisa do teu apoio, do teu carinho, e às vezes você precisa trabalhar o sentimento em você, né? Então a gente precisa ver, com base nesse inventário, com base nessa lista de coisas que te incomodam, que não te fazem bem, você faz uma análise, o que você pode fazer em relação sobre a sua gestão, você pode fazer alguma coisa? Então a gente faz essa avaliação, esse inventário. E outra, isso que te faz mal pode ser físico, eu posso chegar a uma, por exemplo, no meu caso, né, específico, massas, açúcares não me fazem bem, né? E você pode pensar, questão de alimentação, você pode até fazer uma análise bem detalhada por questões da sua vida, alimentação, atividade física, relacionamentos, família, e fazer uma análise. Como é que tá? Tem alguma coisa, algum estímulo deprimente? O que eu assisto na televisão, tem alguma coisa que me incomoda? Então eu posso sim alterar comportamentos relacionados a esses estímulos, eu posso fazer essa alteração de comportamento, eu posso mudar hábitos, eu posso ter um hábito que, nossa, esse hábito me faz mal. Vamos supor, por exemplo, eu tô dando exemplos, tá, galera? Mas vamos supor, o hábito de acordar 2 horas da tarde, nossa, me faz mal, porque aí eu fico sem energia o dia todo, né? Tô dando um exemplo baseado na minha pessoa mesmo. Mas pode ser que tenha uma pessoa que fala, nossa, eu acordar 7 horas da manhã, eu fico completamente sem energia. Então vai depender de você. É a sua análise pessoal, é como você vai fazer para trabalhar essas questões que te deixam deprimente, que te deixam sem energia, tá? Então, comportamento, hábitos, né? Pensamentos, né? Que pensamentos que eu tenho em relação a determinados assuntos? Por exemplo, aconteceu uma determinada situação no mundo. Essa semana mesmo aconteceu um fato que para uns foi motivo de alegria, outros motivos de tristeza, de desesperança, né? Então, assim, mas como que eu vou trabalhar aquele fato? Aconteceu um fato ruim?
Aconteceu, eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar, pensar que não tem mais jeito, ou eu vou pegar e falar assim, não, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Então, se aconteceu tal fato, é porque a humanidade, nós precisamos aprender com isso, com esse fato. Nós ainda precisamos passar por esse tipo de situação para o nosso aprendizado. Quer seja que a gente precise aprender a ser resiliente, paciente, não é? E a gente precisa ter nossa fé. Então, quando acontecer alguma coisa, a gente pode mudar a nossa atitude, em vez de reclamar, de desejar mal ao próximo. O que a gente pode fazer? A gente pode rezar, pedir a Deus e falar, Deus, confio em você, que essa situação se resolva, que essa situação, apesar do que eu imagino ser extremamente triste, dolorosa, que ela sirva de aprendizado, que nós, humanidade, que eu, enquanto pessoa, possa aprender e crescer com isso, tá? Mas é uma questão muito pessoal mesmo. Uma outra coisa que a gente precisa, e hoje em dia está muito, infelizmente, há muitos casos, de situações que a gente agrava o nosso sistema nervoso, que a gente se abala, por fatores. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estou falando, por que eu vou falar isso agora, Porque eu falei da gente fazer uma lista, certo? Só que aí uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, com a autocrítica. A autocrítica exagerada. A gente não pode ter esse exagero na autocrítica, porque por vezes a gente pode distorcer a realidade. A gente se critica, é tão exagerada a nossa crítica, mas eu estou falando de exagero, porque a gente precisa ser autocrítico conosco. Mas a gente tomar cuidado de não ser exagerado, porque nós somos espíritos que estamos em evolução, nós estamos em aprendizado. Então, não exagere nessa autocrítica quando você for se avaliar, se analisar, Tenha compaixão de você mesmo. Nós estamos aqui para aprender. Ainda somos espíritos imperfeitos. Todos nós, Então, essa autocrítica exagerada pode ser um estímulo deprimente para você mesmo, que te deprime, que te põe para baixo, que te diminui. Mas nós somos pessoas que estamos em desenvolvimento e a gente, tendo ciência disso, a gente pode buscar a nossa cura. Nós podemos curar essa autocrítica exagerada. Eu já trabalhei com pessoas que tinham essa autocrítica exagerada. Quando a gente fazia avaliação, a gente tinha uma avaliação 360 na empresa onde eu trabalhava, e por vezes tinha uma colega que eu me lembro, ela era a colega melhor avaliada do setor, ela tinha a melhor nota dos pares, dos chefes e tudo, e quando você comparava a avaliação dela com a avaliação dos pares, a dela era muito, 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 muito inferior, assim. Ela tinha uma autocrítica exagerada a respeito de si, E aí a gente ficava claro, porque como é uma avaliação 360, todo mundo avalia, os chefes, os colegas, a pessoa se autoavalia, você conseguia ver isso nitidamente. A gente precisa ter esse cuidado, A gente precisa, quando se avalia, olhar que nós somos pessoas que temos qualidades incríveis. E temos pontos a melhorar, mas nós temos muita qualidade. A gente já evoluiu um bocado até aqui, tá? Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, que também é um estímulo que nos deprime, é o pessimismo. É quando a gente olha para o passado e a gente só vê coisas ruins. Quando a gente, no presente, só foca em notícias pessimistas, em experiências negativas, a pessoa não consegue ver coisas boas, positivas no mundo. Isso pode ser por conta da sua educação, na sua infância você conviveu com pessoas que tinham um medo exagerado dos riscos que existiam nas situações, nas atividades, no mundo. Você pode ter tido isso na sua infância, você pode ter desenvolvido isso ao longo da vida. Às vezes tem pessoas que já têm aí mais de 60, 70, 80, que já viveram muito, já viram muita coisa, mas aí ficam só com aquele olhar negativo, só vê coisas ruins. Esses estímulos pessimistas são passados muitas vezes também por programas de televisão, que incitam
violência, o ódio. Mas assim, todos nós, na nossa vida, todos, sem exceção, todos nós passamos por momentos tristes e momentos felizes. Todos. Como é que você pode? Você pode iniciar essa mudança começando a observar o seu dia a dia. Você pode criar um diário, por exemplo, pode chamar um diário de gratidão, onde você vai agradecer todas as pequenas coisas, pequenas ou grandes coisas, né? Boas que aconteceram no decorrer daquele dia. Foque no bom, foque no positivo. Pode ser uma coisa pequena. Por exemplo, a primeira coisa que a gente pode colocar nesse diário de gratidão quando a gente, no dia, assim, a primeira coisa do dia que a gente pode agradecer, quando a gente abre os olhos, quando a gente acorda, a gente está aqui com mais uma oportunidade de aprendizado aqui no planeta Terra. Já é um momento de agradecer. Agradecer por estar vivo é um ponto super positivo, você estar vivo. E aí você vai indo ao longo do dia, da sua semana, você vai observando questões positivas, né? De repente você vai tomar um café, nossa, você tem um café para tomar, olha que delícia, não é? Então, ou você está acordando do lado de uma pessoa que você ama, aquela pessoa está ali com você. Então a gente tem que estar sempre focando também em buscar coisas positivas, né? A gratidão, isso faz muito bem. É um estímulo muito bom para o nosso corpo físico, nos dá energia, é muito bom para a nossa saúde mental também. Tá? Então a gente, assim, para fazer um fechamento, né, em cima de toda essa parte que a gente conversou, tem muito mais para a gente estudar, tá, gente? Aqui são 25 minutos, rapidinho, é um chamado para que vocês estudem. Vai no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem muitos livros, né, espíritas que falam sobre o assunto, que te auxiliam a sair te auxiliam na busca, né, por a gente não se deixar influenciar por esses estímulos deprimentes, tá? O Espiritismo é uma doutrina de amor, uma doutrina de discernimento, e discernimento a gente consegue quando a gente estuda. É uma doutrina que valoriza a vida, valoriza o amor, valoriza a preservação da nossa existência em todas as suas formas, né? A nossa existência e das outras formas de vida no planeta, e que nos inspira, são inspirados no ensinamento de Jesus, né? De uma forma consciente. A gente precisa viver de uma forma consciente, responsável, né? Focando na gente. Quando eu falo focando na gente, é porque é só a gente que pode se melhorar. Sou eu que posso olhar para mim, eu sei o que está dentro de mim, eu sei o que está aqui, ó, né, na minha mente. Então sou eu quem posso fazer essa avaliação e buscar melhorias. Então é fundamental o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Vamos cuidar com excesso de dependências, vamos cuidar com o vício, né, que drenam essa nossa energia vital. Vamos promover uma vida de virtudes, né, de momentos bons, para a gente poder superar todos os desafios da vida. Desejo a vocês tudo de bom, uma semana maravilhosa, e possamos ficar com Cristo. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, agradecemos, Senhor, todo o apoio que temos da espiritualidade amiga, que está conosco nos orientando, que possamos ter os olhos abertos, Senhor, os ouvidos abertos, Senhor, o coração aberto, Senhor, para não nos deixarmos influenciar por esses estimulantes deprimentes. Que possamos, Senhor, ter muito amor, paz no nosso coração. E assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada.